Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com o livro Pureza é Poder, da Lisa Bever. Eu deixei detalhes aí no início do vídeo, um takezinho para vocês verem como que é a capa, como que é a diagramação, algumas marcações também que eu fiz. Eu gostei muito de uma sugestão que foi deixada aqui nos comentários por uma pessoa, né? Muito obrigada, vou deixar o comentário aqui, comentando que estava difícil para ver os livros, né? Porque a luz geralmente é estourada e não tem muito o que eu fazer, gente. Não tem muito o que eu fazer. Eu já tentei gravar sem a iluminação, mas mesmo assim fica complicado. Já tentei de tudo, deixei mais longe, mais perto. Tentei focar mais, porque eu gravo com a câmera frontal. E aí, se eu viro a câmera, eu não consigo me ver. E tem que fazer uma gambiarra danada para eu conseguir ver, né, como é que tá a imagem. Então, eu tenho que usar a câmera frontal e aí acaba que a qualidade não fica tão boa, né, da imagem. Então, eu sempre, quando tiver vídeo de resenha, eu sempre vou deixar esse takezinho aí no início, para vocês verem como que é o livro, né? E até para vocês verem as marcações que eu fiz também, até eu conseguir resolver aí essa questão da qualidade da imagem, tá bom? Bom, gente, eu comprei vários livros da Lisa Bever naquela compra enorme que eu fiz na Livrarias Família Cristã, porque eu li um livro dela, né, O Despertar da Leoa. Não conhecia a Lisa, não conhecia o marido dela, o John Bever. Comprei o livro O Despertar da Leoa, gostei demais, fiquei impactada, marquei muito, já emprestei ele. E aí, eu fiquei instigada a ler mais livros dela. Aconteceu mesmo com o marido dela, tá, gente? São dois autores, assim, que agora eu quero comprar todos os livros que tem lançados deles aqui no Brasil. São lançados pela editora Lan. Então eu vou tentar ver se a gente consegue uma parceria, né, gente? Quem sabe não acontece esse milagre. Mas comprei vários livros da Lisa Bever, tem vários livros dela aqui na minha estante. E eu resolvi pegar esse daqui. Este ano eu estou lendo muito sobre relacionamentos, estou lendo bastante sobre santidade, e esse livro une as duas coisas, né, gente? Porque a pureza, assim como a Lisa comenta aqui nesse livro, a pureza é o resultado da santidade, né? A santidade é consagrar-se para Deus, é separar-se para Deus, é ser de Deus, né? E a pureza é o resultado dessa santificação, né? O resultado dessa separação para Deus. São os atos, né, da santidade. E eu peguei esse livro, gente, para ler. Eu peguei ele para ler em fevereiro. E eu fui até o meio dele e parei. Entrei numa ressaca literária e não li mais. E aí essa semana eu peguei, gente, esse livro e um outro que estava aqui encalhado, que eu também vou gravar resenha aqui para vocês. E eu peguei ele para ler e devorei. Ontem eu fiquei lendo até... Hoje, na verdade, né? Eu fiquei lendo até 2 horas da madrugada. Ontem, né? Eu também li até 2 horas da madrugada. Hoje eu li mais de 30 páginas hoje para poder finalizar. Então, assim, e foi uma leitura fluida. Nem parece que eu tava lendo um livro teológico, porque livro teológico geralmente eu demoro muito para ler, gente. Eu fico muito empacada. Um livro de 170, 200 páginas, eu demoro uns 15 dias para ler. Porque eu vou lendo devagar, eu vou refletindo, eu vou marcando, eu vou fazendo anotações. Porque eu gosto de ler assim. Ficção não, né? Ficção você lê para se divertir, passa ali rapidinho. Agora os livros teológicos eu demoro mais, mas esse aqui, a leitura dele foi muito fluida desde o início. Eu só demorei para ler ele, né? Se você for ver o meu histórico lá do Scooby, eu só demorei para ler porque eu entrei na ressaca literária. Mas graças a Deus, terminei esse livro, terminei ele hoje ele pela manhã. E esse livro, gente, foi 5 estrelas, favoritado, não tem como dar outra nota para ele. Aqui a Lisa vai falar, a Lisa e o marido dela, né, tem um ministério aí de muitos anos, né, trabalhando com pessoas, e a Lisa trabalhando com mulheres, né, meninas, adolescentes, jovens. E eu gostei demais, gente, da abordagem que ela fez aqui da pureza, né? Em um tempo em que a pureza, em que a santidade... Eu tava lendo um livro, gente, eu tô lendo o livro, né, na verdade, Santidade, tá bem ali, Santidade, do R.C. Wiley. E ele foi escrito, gente, há tantos anos atrás, há quase 100 anos, se eu não me engano. E ele fala, assim, as coisas que ele tá falando naquela época, parece que ele escreveu o livro ontem. Porque hoje virou um conceito antiquado e as pessoas têm vergonha e receio de falar que elas têm que ser santas, ou
ou que elas devem ser santas, puras, né? Parece que virou um conceito antiquado, arbitrário, virou muito aquela coisa do pode, não pode, porque infelizmente as pessoas vão muito para os extremos, gente, da palavra de Deus, sabe? Elas pegam mandamentos e levam para os extremos, ou abole, né, ou exclui eles totalmente da vida cristã, né? Ou a pessoa vai para o extremo de você não pode isso, você não pode aquilo, vai para o legalismo, ou então a pessoa exclui, né, totalmente o mandamento, né? E aqui nós estamos falando dos mandamentos para a pureza na área sexual, e as pessoas vão para a libertinagem, né? Usam da liberdade para ir para a libertinagem. Então, assim, gente, é muito complicado, é uma discussão que precisa ser feita, mas infelizmente quando ela é feita, as pessoas não recebem bem, né? Eu tava vendo um vídeo da Vitória Doso essa semana, né? Ela falando sobre livros hot, né? E a ligação disso com a pornografia, como esses livros levam, né, as pessoas para consumir conteúdos cada vez mais pesados, porque a pornografia é assim, né, gente? Pornografia, a pessoa começa vendo a pornografia heterossexual, vai para a pornografia homossexual, vai para os abusos, vai para o espancamento e vai descendo cada vez mais o nível, né? Até aí para zoofilia e tantas outras práticas. Então, assim, você acha mesmo que a pessoa vai ler um livro hot, né, um livro sensual, e ela vai parar naquilo ali? Ela vai querer mais, né? Ela não vai querer só ler o livro e ver as cenas hot, ela vai querer ver com seus olhos, ela vai querer ouvir, ela vai querer mais e mais e mais e sempre mais. Então, assim, hoje, gente, esse debate sobre sexualidade tá muito difícil, assim, porque raras pessoas falam, e quando essas pessoas falam, não é bem recebido, até no meio cristão. Até no meio cristão, tá? Se você não sabe, eu sou evangélica, eu sou cristã protestante, tá? E assim, e eu sou sexóloga também, tá, gente? Então eu tenho um pouquinho de conhecimento do que eu tô falando aqui pra vocês. Nesse livro, gente, a Lisa vai falar sobre pureza na área sexual. Ela começa o livro falando de uma reunião que ela teve com adolescentes, e essas adolescentes perguntaram, né? Até que tanto, né, do meu corpo eu posso mostrar? Né? Até que tamanho que eu posso usar o meu short, a minha saia, o meu vestido? Até quanto por cento do meu corpo eu posso mostrar? E até quão longe eu posso ir com o meu namorado, né, quando eu estou com ele? Até que ponto a gente pode ir? Até as carícias, até o beijo, até que estágio, né, eu posso ir? E aqui a Lisa vai responder essas perguntas. Ela vai falar sobre ser uma pessoa pura, ela vai falar o que é a pureza, ela vai falar também sobre como a pureza nos protege. E aqui ela vai falar, né, sobre como as mulheres acreditam que a promiscuidade, né, e o relacionamento sexual com várias pessoas ser desejada e admirada pelos homens, né, os homens quererem ter um relacionamento sexual com as mulheres acreditaram na mentira de que isso é uma forma de ter poder sobre os homens, né, de ser uma mulher empoderada. E eu compartilhei essa semana, gente, um vídeo no meu Instagram de uma mulher lá comentando, né, que saiu no Jornal do Estado de Minas, né, uma matéria sobre isso, e nem é no meio cristão, tá, gente, é no meio secular mesmo, de duas jornalistas que estão falando sobre isso, né, sobre como cantoras, divas pop, né, como, não vou citar nomes aqui, não sei se dá algum problema aqui no YouTube, mas ela comentando sobre como essas divas pop estão fazendo as mulheres acreditarem que elas exporem o seu corpo e ser sensual e ser aquela mulher sexy e se expor mesmo, né, e ter uma conduta ali bem sensual é uma forma de ter poder, é uma forma de ser empoderada, né, e não é isso, gente, não funciona assim, não é desse jeito que as coisas funcionam. Né? No final, a mulher se sente usada, a mulher se sente abusada, violentada, descartada. Então, assim, não funciona desse jeito, né? Do jeito que a mídia vende, do jeito que as músicas vendem, do jeito que tá vendendo nas redes sociais. Não é assim, né? Aí ela vai falar, né, sobre a importância e a importância e como é bom, né, que a pessoa não tenha essas experiências. Ela vai falar sobre a importância, a beleza, a pureza do sexo dentro do casamento, da relação sexual dentro do casamento, da forma que Deus criou para ser. Aí ela vai falar também sobre as pessoas que despertaram, né, o amor sexual, que o amor sexual foi despertado, que teve uma vida sexual ativa, mas hoje se arrependem e querem ser curadas, só que é muito complicado,
é muito complicado porque o remorso fica, né? As marcas ficam. E aí ela cita um dado interessante, gente, que eu não sabia, né? Depois eu vou procurar a fonte aqui para pesquisar um pouco mais. Mas ela cita que uma pessoa que tem relacionamentos sexuais, né, por exemplo, biologicamente, deixa eu tentar lembrar exatamente como ela disse, gente. Biologicamente, ela ainda guarda resquícios de 7 anos, né? Por exemplo, a pessoa, 7 anos atrás, as pessoas que ela teve uma relação sexual, ela fica com a pessoa hoje, essa pessoa tem contato com esses 7 anos de relacionamentos sexuais que essa outra pessoa teve. Então, assim, é muito complicado, gente. Não é só no meio cristão. Muitas religiões também acreditam que a relação sexual é uma união de alma, é uma união de corpo e é uma união de emoções. Então, assim, de espírito, né? É uma união completa, né? E Deus criou para ser uma só, né? E aí, quando você se une com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, criam laços de alma, né? E aí ela fala sobre como ela teve essas ligações, né, esses laços de alma, como isso foi quebrado, como ela orou sobre isso, como ela sofreu com isso, e eu achei muito interessante, gente. Ela vai ter um capítulo que fala sobre o remorso, né, sobre como esse remorso machuca, dói, nos impede de avançar na caminhada cristã, porque isso é muito complicado. Tem outro capítulo que ela vai falar sobre roupas, né, que é o capítulo Vestida para Matar, que eu achei muito interessante, sobre como se vestir com modéstia, sobre como aquilo... Tem uma frase dela que ficou muito gravada na minha mente, né? Muitas vezes as mulheres se vestem de forma sensual, de forma provocante, de forma vulgar até, né? Para poder exercer esse poder de sedução, que na verdade não é poder, né, para poder exercer esse poder de sedução nos homens ou nas mulheres e ter ali aquela mulher, ser aquela mulher desejada, aquela mulher olhada, aquela mulher admirada. Mas ela fala que quando os homens veem, né, esse tipo de vestimenta, eles se sentem instigados, na verdade, a conquistar, a atacar, né, a ir ali, a conquista, né, dessa mulher. E quando a mulher se veste com modéstia, com simplicidade, com pureza, com decência, né, ela fala que aquilo que é belo, as pessoas têm o desejo de proteger, as pessoas têm o desejo de preservar, né, mas aquilo que é desejável, as pessoas têm a vontade de atacar, de destruir, de consumir, né. Eu achei isso muito interessante, gente, essa fala dela. Sobre vestir-se com modéstia, vestir-se com decência, que sedução não é poder, na verdade. A sedução que hoje se vende, né, a vulgaridade que hoje se vende, né, que quanto mais do seu corpo você mostrar, mais empoderada você é, na verdade isso é uma grande mentira, né? É só uma forma de expor mais ainda o corpo feminino, né? Porque quem produz esses clipes, quem produz essas músicas são homens, né? As mulheres estão lá cantando, performando, né, sensualizando, mas quem consome muitas vezes, quem produz, né, essas músicas são os homens, né? E tendo aí livre acesso ao que deveria ser o corpo feminino guardado, protegido, né, o mistério feminino, né? E aí é exposto de uma forma barata, que infelizmente é o que tem acontecido, né? E aí ela vai, nesse capítulo sobre as roupas, eu achei muito interessante. E aqui, gente, não é sobre não usa calça, usa saia, não usa isso, usa aquilo, mas vestir-se com modéstia, com decência, com delicadeza, né? É sobre isso, né? Não é sobre pode isso ou não pode aquilo, pode ou não pode, né? Como algumas igrejas legalistas acabam fazendo, né? Não é ir para os extremos, né? A gente não pode, gente. As pessoas têm que entender que a gente não pode ir para os extremos, né? Tanto da vulgaridade quanto do legalismo. Não dá para ir para os extremos. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio nisso aí. É muito bom, gente. Ela vai falar, claro, também sobre pornografia, masturbação. Esse livro é muito interessante. Ela vai falar sobre como são os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, o nosso desejo é que guia as nossas ações. Então, quando a gente quer parar uma prática, a gente primeiro muda a nossa mente. A gente primeiro muda os nossos desejos, né? Que as nossas ações refletem aquilo que está no nosso coração,
aquilo que está na nossa mente. Gente, esse livro foi 5 estrelas favoritado, sem sombra de dúvidas. Muito marcado mesmo, uma leitura muito maravilhosa. E ele é naquela forma de devocional, gente, que parece que é uma forma que os escritores americanos gostam, né, de escrever, que é naquela forma de devocional, né, que são 10 páginas por capítulo. Então os capítulos são muito curtinhos, né, para você ler aí um por dia, por exemplo, que aí você lê bem rapidinho. E são 15 capítulos, gente. Então se você lê um por dia, né, dentro de 15 dias você faz um devocional maravilhoso com esse livro. Felizmente, na verdade, né, do meio para o final eu não consegui ler assim. Eu li 3, 4 num dia e terminei logo, né, porque é uma leitura muito fluida, muito maravilhosa. Ela cita muitos exemplos da vida dela, né, coisas que ela viveu, que ela passou, que ela passa. E eu achei muito interessante, gente. Que aqui a gente vê a pessoa, né? A experiência da pessoa, né? E não ela falando aqui aleatoriamente. Tem muito embasamento bíblico, tá? Tem muito embasamento bíblico aqui, que é o fundamental, né, gente? Somos guiados pela Bíblia. Então, eu acho muito interessante quando o autor cita versículos que embasam aquilo que ele está falando. Maravilhoso, me conta aqui se você já leu esse livro, se você já leu outros livros da Lisa ou do esposo dela, do John Bevere. Quero muito, vou pegar um do John hoje para poder ler. Então me conta aqui se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês acham disso, o que vocês acham desse tema. Lembrando, gente, que aqui são ensinamentos para cristãos, né? Os cristãos têm uma forma diferente de viver a sexualidade, de enxergar como deve ser o sexo, né? Como deve ser a relação sexual. É a nossa crença, é a nossa fé. Muitas pessoas não entendem, né? Por que não pode, por que não é aconselhável, por que a Bíblia proíbe. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, eu não vou conseguir talvez explicar conceitos muito extensos aqui para vocês nos comentários, mas se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre como o cristianismo enxerga a sexualidade, leia esse livro. Esse livro é muito bom, vai te esclarecer bastante, não é uma leitura chata, enfadonha, muito pelo contrário. Então fica aqui a minha recomendação se você não entende, né, esses conceitos, mas quer entender, né? Então fica aqui a minha recomendação para você também. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se for comprar um chocolate, uma geladeira, um livro, um e-book na Amazon Submarino ou Americanas, usa os meus links que estão aqui no box de descrição. Se você quiser entrar no grupinho do Telegram para eu mandar as promoções nesses sites, né, quando tem cupons de desconto, o link do grupinho do Telegram está aqui. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Deixe sugestões de vídeos, deixe sugestões de melhoras nos vídeos, porque são muito bem-vindas. E a gente se vê no próximo.